Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma pesquisa realizada na Inglaterra apontou que a aplicação de 2 doses de vacinas contra a Covid geram níveis mais baixos de anticorpos para combater a variante Ômicron. Pesquisadores da Universidade de Oxford analisaram o impacto da Ômicron nas vacinas da Pfizer-BioNTech e AstraZeneca. No estudo publicado, os cientistas disseram que 2 doses dessas vacinas induzem níveis mais baixos de anticorpos neutralizantes contra a nova variante. Segundo a pesquisa, o combate a essa cepa foi melhorado com uma 3ª dose da vacina. Os resultados são importantes, mas são apenas uma parte. Eles só examinam os anticorpos neutralizantes após a 2ª dose, mas não nos falam sobre a imunidade celular. Segundo os pesquisadores, as vacinas continuam a proteger contra as formas graves com variantes anteriores. Eles lembram que a melhor maneira de se proteger é com a imunização. E o Reino Unido registrou ao menos uma morte por Covid-19 ligada à variante Ômicron do coronavírus nesta segunda-feira. Este é o primeiro caso conhecido de óbito pela variante no mundo. Para frear a rápida propagação, os britânicos retornaram ao teletrabalho. Durante uma visita a um centro de vacinação, Johnson pediu para deixar de lado a ideia de que essa é uma versão mais branda do vírus. A retomada do trabalho remoto ocorre no momento em que o governo inicia uma luta contra o tempo para aplicar o maior número possível de vacinas de reforço até o fim do ano. O governo inglês estabeleceu uma missão complexa de oferecer a 3ª dose da vacina contra a Covid-19 a todos os adultos do país até 31 de dezembro. Isso significa quase 1 milhão de doses por dia. Para isso, o país abriu mais centros de imunização que vão funcionar por mais horas ao dia e receberão o apoio do Exército. O site do governo que permite agendar a vacinação caiu no domingo à noite após um discurso de Johnson à nação. Os problemas persistiam nessa segunda-feira. O portal informa ainda que acabaram os testes de antígenos que o Serviço de Saúde Pública inglês distribui gratuitamente e que agora devem ser feitos diariamente por quem tem contato próximo com um infectado com a variante Ômicron. As 4 pessoas que derrubaram a estátua do traficante de escravos Edward Colston durante protestos do movimento Black Lives Matter em junho de 2020 começaram a ser julgadas hoje. A polêmica escultura foi lançada no Rio Avon em 7 de junho de 2020. A ação ocorreu em meio aos protestos do movimento Black Lives Matter, motivados após o marcante assassinato do afro-americano George Floyd. Os 4 manifestantes foram presos pelo episódio e indiciados por danos criminais. Em janeiro, todos se declararam inocentes. O artista urbano Banksy, natural de Bristol, declarou apoio aos manifestantes. Edward Colston enriqueceu com o comércio de escravos. Entre 1672 e 1689, ele teria vendido cerca de 100 mil escravos procedentes da África Ocidental. Com a fortuna adquirida, Colston financiou o desenvolvimento de Bristol, o que valeu a ele a reputação de filantropo por muito tempo. A estátua foi recuperada do Rio pelas autoridades locais e se tornou um marco do movimento antirracista no Reino Unido. O ato motivou algumas mudanças na cidade. 2 escolas e um teatro, que até então levavam o nome de Colston, foram rebatizados. Ontem, segundo domingo de dezembro, foi celebrado o Dia da Bíblia. A data foi instituída em 1549 na Grã-Bretanha com o objetivo de agradecer a Deus pelas escrituras sagradas e incentivar a prática da leitura bíblica. No Brasil, o dia só passou a ser celebrado em 1850, quando os primeiros missionários evangélicos chegaram da Europa e dos Estados Unidos ao país. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de destruir e tempo de construir. Foi a partir do capítulo 3 do livro de Eclesiastes que a teóloga e jornalista Cris Belloni teve seu primeiro contato com a Bíblia. A Bíblia, de uma maneira bem simples, né, para mim é uma carta de amor de Deus para a humanidade. Porque dentro dela tem um plano de redenção revelado a nós.
A carta escrita por muitas mãos por meio da inspiração de Deus transformou-se em livro, o mais antigo do mundo, mas também o mais atual, já que desde sempre e até hoje é a fonte para todas as respostas. É o livro mais antigo do mundo, por ter sido escrito há mais de 3.500 anos. É o mais atual, porque a mensagem das Escrituras, ela alcança todos os seres humanos de todas as eras, inclusive as do porvir, de modo absolutamente relevante. Quer dizer, ela é atualíssima. Hoje, pegando algo que foi escrito há tantos anos, ela é atual. Ela consegue se adequar e trazer respostas a qualquer situação que hoje estamos vivendo. A Bíblia Sagrada sempre foi e sempre será atual. Se a pessoa entende aquele conteúdo, que é um conteúdo inspirado por Deus, ela vê uma transformação maravilhosa na vida dela. E hoje são várias as versões do livro sagrado, dos mais tradicionais aos infantis, passando inclusive pela Bíblia comentada pelo missionário R.R. Soares. Olha, a Bíblia do missionário foi um trabalho muito árduo, muito trabalho. Ela traz milhares de notas explicativas, cujo mérito é dar aplicação, extremamente prática às passagens bíblicas. É tentar clarear um pouco a pessoa o entendimento sobre aquele texto. De nada adianta conhecer o texto sagrado se não faz sentido ou se não vê nele relevância para a vida do dia a dia. Quer dizer, a palavra de Deus ela vai se renovando, é um alimento diário que a pessoa vai tendo e as notas explicativas são de grande valia para qualquer pessoa. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, com aproximadamente 5 bilhões de cópias comercializadas em mais de 200 idiomas e dialetos. Mas seu formato digital tem sido muito acessado pelo celular. O aplicativo da Bíblia Online atingiu recentemente a marca de 500 milhões de usuários. São 2 formatos bem diferentes, mas que trazem as mesmas mensagens. A Bíblia Online seria alternativa, inclusive, para quem vive em países onde há perseguição religiosa. Existe uma perseguição aos cristãos, isso é real, está acontecendo, está crescendo, tanto em número quanto em intensidade. A gente está vendo cada vez mais cristãos morrerem por causa da Bíblia, em países onde o cristianismo é proibido. Recentemente, a Apple declarou ter sido obrigada a tirar o aplicativo da Bíblia de sua loja de apps na China. E a gente está vendo essa proibição acontecer e se espalhar para outros países também, De um lado do mundo, cristãos que querem ler a Bíblia, mas são impedidos. Do outro, pessoas que têm acesso fácil, mas dispensam a rica leitura, muitas vezes por desinteresse ou dificuldade de compreensão. Tudo começa quando a pessoa abre o coração. Essa é a maneira mais fácil de entender a Bíblia. São todas as áreas do conhecimento em um só livro. Dentro da Bíblia contém o quê? Profecias, contém poesia, contém história, relatos, depoimentos de pessoas. É a coisa mais linda. Tem pesquisas, por exemplo, pesquisas feitas por Lucas, que era um médico. Então, assim, ele falou de Jesus de uma forma mais científica. Então, assim, a Bíblia é muito ampla. Ampla como o significado da mensagem contida no texto mais apreciado pela teóloga. É justamente aquela parte que fala que há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. Há tempos de guerra, há tempos de paz. E conhecer Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais às 5 da tarde com outras informações. E se você quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau.